O HMS Defiant cortava as águas geladas do Atlântico Norte como uma lâmina, seus motores diesel rugindo contra o vento cortante de março de 1943. No convés da ponte, o comandante James Hartwell observava o horizonte através de seus binóculos, procurando por qualquer sinal de movimento suspeito nas águas cinzentas que se estendiam infinitamente ao redor do destroyer britânico. "Contato no sonar, senhor", anunciou o tenente Morrison, o oficial de comunicações, sua voz cortando o ruído constante dos motores e do vento. "Bearing 270, distância aproximada de 8 milhas náuticas." Hartwell baixou os binóculos, sua expressão endurecendo instantaneamente. Aos 42 anos, com 18 anos de serviço na Marinha Real, ele havia desenvolvido um instinto aguçado para situações perigosas. E neste momento, cada fibra do seu ser militar gritava que algo estava terrivelmente errado. "Tipo de contato, Morrison?" "Ainda não confirmado, senhor. Múltiplos ecos no sonar. Poderia ser destroços ou embarcações." Hartwell pegou o telefone interno que o conectava diretamente à sala de máquinas. "Engenheiro-chefe, reduza para 1/3 da velocidade. Precisamos de silêncio para investigar." O Defiant começou a diminuir sua velocidade e o ruído ensurdecedor dos motores deu lugar a um silêncio relativo que permitiu à tripulação ouvir melhor os sons do mar. Hartwell subiu rapidamente para a ponte de navegação superior, onde tinha uma visão mais clara do horizonte. Foi então que os viu. Através das lentes de seus binóculos de alta potência, Hartwell distinguiu o que inicialmente pareciam ser apenas manchas escuras na superfície da água. Mas conforme o Defiant se aproximava, a realidade se revelou em toda sua crueza. Eram destroços de um navio espalhados por uma área de aproximadamente 2 milhas náuticas, e havia sobreviventes. "Jesus Cristo!", murmurou Hartwell, ajustando o foco dos binóculos. "Morrison, confirme nosso curso. Temos sobreviventes na água." Mas era o que ele não podia ver claramente que mais o preocupava. No limite da sua visão, além dos destroços, havia silhuetas escuras no horizonte. Silhuetas que se moviam em formação ordenada, aproximando-se rapidamente. Navios de guerra alemães. Hartwell desceu rapidamente para a ponte de comando, onde sua tripulação experiente aguardava ordens. O Defiant era um destroyer classe Town, armado com 6 canhões de 4,7 polegadas e tubos de torpedo, mas certamente não era páreo para uma formação completa de navios de guerra alemães. "Senhor Morrison, quantos sobreviventes você estima na água?" "Pelo menos 40 homens, senhor. Possivelmente mais. Parecem estar agarrados a destroços e botes salva-vidas." "E os contatos no horizonte?" Morrison consultou rapidamente suas cartas de reconhecimento. 3 embarcações grandes, senhor. Pelos perfis no radar, provavelmente cruzadores pesados alemães. Velocidade estimada em 25 nós. Direção direta para nossa posição. Hartwell sentiu o peso familiar da responsabilidade se abatendo sobre seus ombros como uma carga de chumbo. Era uma situação que ele havia enfrentado em pesadelos durante os últimos 6 meses de patrulhamento no Atlântico. O momento em que teria que escolher entre salvar vidas britânicas e preservar seu navio para futuras operações. Os sobreviventes na água eram claramente marinheiros britânicos. Pelos destroços visíveis, provavelmente tripulantes de um cargueiro ou até mesmo de outro destroyer que havia sido atacado pelos mesmos navios alemães que agora se aproximavam. Resgatá-los seria não apenas um dever moral, mas uma obrigação estabelecida pelas convenções navais e pelo Código de Honra da Marinha Real. Mas fazê-lo significaria expor o Defiant a um ataque devastador. Os navios alemães estavam claramente caçando, e qualquer tentativa de resgate tornaria o destroyer um alvo fácil e praticamente imóvel. Tempo estimado até que os alemães estejam ao alcance de tiro?
Perguntou Hartwell, sua voz mantendo a calma profissional que havia cultivado ao longo de quase 2 décadas de serviço. 17 minutos, senhor, respondeu o tenente Davis, oficial de artilharia. Nossos canhões têm alcance máximo efetivo de 12 milhas. Os deles, sendo cruzadores pesados, provavelmente 15 milhas. 17 minutos. Tempo suficiente para uma operação de resgate parcial, mas não para salvar todos os homens na água e ainda ter uma chance razoável de fuga. Hartwell conhecia os números de cor. O Defiant podia fazer no máximo 36 nós em velocidade máxima, mas apenas com os tanques cheios e em condições ideais. Carregar sobreviventes adicionais reduziria sua velocidade e manobrabilidade. Senhor, disse Morrison, hesitando ligeiramente, recebemos uma transmissão de rádio dos sobreviventes. Eles confirmam que são do HMS Sheffield, afundado há 3 horas por torpedos alemães. O Sheffield. Hartwell conhecia pessoalmente o comandante daquele cruzador, Robert Ainsworth, um veterano respeitado que havia servido com distinção em Jutlândia durante a Primeira Guerra. Se Ainsworth estava entre os sobreviventes, há alguma identificação específica do comandante Sheffield entre os sobreviventes? Perguntou Hartwell. Negativo, senhor. A transmissão foi muito fraca e entrecortada, mas confirmaram que há feridos graves que precisam de atenção médica imediata. Hartwell fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 185 vidas, sua própria tripulação, dependendo de sua decisão. O Defiant não era apenas um navio, era o lar de 185 homens britânicos que confiavam em sua liderança para trazê-los de volta para casa. Mas na água, 40 ou mais homens estavam morrendo lentamente de hipotermia e ferimentos, aguardando por um resgate que talvez nunca chegasse se ele decidisse fugir. Senhor, os alemães acabaram de aumentar velocidade, anunciou Davis, monitorando o radar. Tempo até alcance de tiro agora é de 15 minutos. E de 15 minutos para tomar a decisão mais difícil de sua carreira militar. Uma decisão que definiria não apenas o destino dos homens na água, mas possivelmente o curso de futuras operações navais no Atlântico Norte. Hartwell abriu os olhos e olhou através da janela da ponte para as águas onde sabia que homens britânicos lutavam para sobreviver. Depois, virou-se para observar sua própria tripulação. Homens jovens e veteranos que haviam seguido suas ordens sem questionar durante meses de patrulhamento perigoso. A guerra no mar não oferecia escolhas fáceis, apenas consequências que um comandante tinha que carregar para sempre. Morrison, prepare as equipes de resgate. Davis, mantenha os canhões prontos para disparo. Vamos ter 15 minutos para decidir nosso destino. O Defiant continuou avançando em direção aos destroços, cada metro os aproximando tanto dos sobreviventes quanto dos canhões alemães que se aproximavam no horizonte. O silêncio na ponte do HMS Defiant era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ruído constante dos motores e pelo som das ondas se chocando contra o casco. Hartwell mantinha os binóculos fixos nos destroços à frente, onde podia ver claramente os sobreviventes acenando desesperadamente na direção do destroyer britânico. Distância até os destroços, 300 metros e diminuindo, anunciou o tenente Morrison, sua voz tensa, refletindo a pressão que toda a tripulação sentia. E os alemães? 12 minutos até alcance de tiro, senhor. Eles mantêm formação de combate em linha de batalha. Hartwell baixou os binóculos e se virou para enfrentar sua tripulação. Todos os olhos na ponte estavam fixos nele, aguardando a decisão que determinaria se voltariam para casa ou se este seria o último dia de suas vidas. Era um peso que ele havia carregado em dezenas de operações, mas nunca com consequências tão claras e imediatas. Morrison, estabeleça comunicação com os sobreviventes. Quero saber exatamente quantos homens temos na água
E qual é o estado dos feridos? Sim, senhor. Enquanto Morrison operava o rádio, Hartwell subiu novamente à ponte superior para ter uma visão melhor da situação. Através dos binóculos, conseguia distinguir pelo menos 6 botes salva-vidas diferentes espalhados entre os destroços do Sheffield. Alguns homens estavam agarrados a pedaços de madeira e metal. Outros nadavam desesperadamente na direção do Defiant. A água estava gelada, provavelmente 4 graus Celsius. Em condições normais, um homem na água não sobreviveria mais de 20 minutos antes que a hipotermia o matasse. Mas esses homens já estavam na água há mais de 3 horas, o que significava que muitos provavelmente já haviam sucumbido ao frio. "Senhor!" gritou Morrison da ponte inferior. "Estabeleci contato com os sobreviventes. É o sábio oficial Thompson do Sheffield. Ele confirma 43 homens ainda vivos, 17 feridos graves. O comandante Ainsworth está entre os feridos críticos." Hartwell sentiu o estômago se contrair. Robert Ainsworth não era apenas um comandante respeitado, era um amigo pessoal, alguém com quem havia servido durante 2 anos em operações no Mediterrâneo antes da guerra. A esposa de Ainsworth, Margaret, havia sido madrinha do casamento de Hartwell 5 anos atrás. "Qual é o estado do comandante Ainsworth?" "Ferimento grave no peito, senhor. Thompson diz que ele perdeu muito sangue e precisa de cirurgia imediata." 10 minutos até alcance alemão, anunciou Davis, monitorando o radar com precisão militar. Hartwell desceu rapidamente para a ponte de comando, onde encontrou sua tripulação preparada para qualquer ordem. O sargento Williams, responsável pelas equipes de resgate, já havia posicionado cordas e equipamentos de salvamento ao longo do convés principal. "Williams, quanto tempo precisaríamos para resgatar 43 homens?" "Em condições normais, senhor, 15 a 20 minutos para uma operação completa. Mas com feridos graves e considerando que alguns homens podem estar em estado crítico de hipotermia." Williams hesitou. "Pelo menos 25 minutos, senhor." 25 minutos. Os alemães estariam ao alcance de tiro em 10 minutos e provavelmente começariam a disparar imediatamente. Isso significava que o Defiant ficaria exposto a bombardeio inimigo por pelo menos 15 minutos durante a operação de resgate. "Davis, avaliação tática. Se tentarmos o resgate, quais são nossas chances de sobrevivência contra 3 cruzadores alemães?" Davis consultou suas cartas de alcance e capacidade de fogo. "Francamente, senhor, mínimas. Nossos canhões de 4,7 polegadas não têm alcance ou poder de penetração suficientes para causar dano significativo a cruzadores pesados. Eles podem nos bombardear de uma distância segura enquanto permanecemos praticamente imóveis durante o resgate. E se fugirmos agora? Com nossa vantagem atual de velocidade e distância, temos aproximadamente 80% de chance de escapar sem confronto direto. 80% de chance de salvar sua tripulação, contra praticamente 0% se tentassem o resgate. Os números eram brutalmente claros, mas Hartwell sabia que a matemática militar nem sempre considerava fatores humanos essenciais. "Senhor", disse Morrison, interrompendo seus pensamentos, "Thompson relata que eles podem ver os navios alemães se aproximando. Ele está perguntando sobre nossas intenções." Hartwell pegou o microfone do rádio. Sua voz, quando falou, era firme e controlada. "Thompson, aqui é o comandante Hartwell, do HMS Defiant. Confirme a condição exata do comandante Ainsworth." A resposta chegou entrecortada pela interferência. "Senhor, o comandante está inconsciente. Perdeu muito sangue. O médico do navio diz que ele tem talvez 20 minutos antes de não haver mais nada que possamos fazer por ele." 20 minutos. Exatamente o tempo que os alemães levariam para chegar ao alcance de tiro e possivelmente destruir o Defiant se ele tentasse o resgate. Hartwell
olhou pela janela da ponte para sua própria tripulação no convés. Homens jovens, a maioria com menos de 25 anos, que haviam deixado suas famílias na Inglaterra, confiando em sua liderança para trazê-los de volta para casa. Davis tinha uma filha recém-nascida que ele nunca havia visto. Morrison havia se casado apenas uma semana antes de embarcar. Williams tinha 3 filhos pequenos esperando por ele em Portsmouth. 8 minutos para alcance alemão, anunciou Davis, sua voz mantendo a calma profissional, apesar da tensão óbvia. Hartwell tomou uma decisão que havia estado fermentando em sua mente durante os últimos minutos. Uma decisão que respeitava tanto seu dever como comandante, quanto suas obrigações morais como oficial da Marinha Real. Morrison, transmita uma mensagem para o almirantado. Informe nossa posição exata e situação tática. Diga-lhes que estamos tentando resgate de sobreviventes do Sheffield sob pressão inimiga. Sim, senhor. Davis, prepare todos os canhões para a ação. Vamos tentar o resgate, mas não sem luta. Williams, inicie operações de resgate imediatamente. Priorize feridos graves e comece pelo bote mais próximo do comandante Ainsworth. A tripulação do Defiant entrou em ação com eficiência militar impressionante. Williams e sua equipe lançaram cordas e botes menores na água, enquanto Davis supervisionava o posicionamento dos canhões principais. Morrison mantinha comunicação constante tanto com os sobreviventes quanto com o comando naval britânico. Primeiro grupo de sobreviventes a bordo, relatou Williams após 5 minutos de operação intensa. 6 homens, 2 feridos graves já estão sendo atendidos pelo médico do navio. 6 minutos para alcance alemão, anunciou Davis. Hartwell observava através dos binóculos enquanto sua tripulação trabalhava febrilmente para salvar os homens na água. Conseguiu ver claramente quando Ainsworth foi içado a bordo, inconsciente e claramente em estado crítico. Segundo grupo a bordo, 15 homens salvos até agora, relatou Williams. 4 minutos para alcance alemão. Senhor, eles acabaram de alterar curso para interceptação direta. Os navios alemães não estavam mais apenas se aproximando, estavam deliberadamente posicionando-se para um ataque coordenado. Era uma formação de batalha clássica, projetada para concentrar o máximo de poder de fogo em um único alvo. Williams, acelere o resgate. Davis, assim que os alemães abrirem fogo, retruque imediatamente. Terceiro grupo a bordo. 28 homens salvos, 2 minutos para alcance alemão. Hartwell podia ver as silhuetas ameaçadoras dos cruzadores alemães crescendo no horizonte. Seus canhões principais já estavam direcionados para o Defiant, e ele sabia que em questão de minutos, toneladas de explosivos estariam voando na direção de seu navio. O último grupo entrando a bordo agora, relatou Williams. 41 homens salvos, 2 infelizmente não resistiram. Bem, com 1 minuto para alcance alemão. Williams, finalize o resgate. Todas as equipes para posições de combate. O Defiant havia salvado praticamente todos os sobreviventes do Sheffield, mas agora enfrentaria as consequências de sua escolha moral. 3 cruzadores alemães contra um único destroyer britânico em águas abertas, sem possibilidade de fuga. Hartwell pegou o microfone interno do navio. Atenção toda a tripulação, preparem-se para combate, salvamos nossos homens. Agora vamos lutar por nossas vidas. O primeiro disparo alemão ecoou sobre as águas do Atlântico Norte, seguido pelo assobio característico de um projétil de 8 polegadas, cortando o ar na direção do HMS Defiant. O primeiro projétil alemão atingiu a água a apenas 50 metros do HMS Defiant, levantando uma coluna de água e destroços que choveu sobre o convés do destroyer britânico. O impacto foi tão próximo que Hartwell sentiu a vibração através do casco de aço do navio. "Retrucar o fogo! Todos os canhões!" gritou Davis.
e imediatamente os 6 canhões de 4,7 polegadas do Defiant rugiram em resposta, suas chamas iluminando o mar crepuscular. "Máquina! Velocidade máxima! Curso 290!" ordenou Hartwell, sabendo que sua única chance de sobrevivência estava na velocidade e manobrabilidade superiores do Destroyer, em comparação com os cruzadores alemães. O Defiant saltou para frente como um cavalo de corrida liberado, seus motores diesel atingindo máxima potência enquanto o navio cortava as ondas em velocidade máxima. Mas Hartwell sabia que carregar 41 sobreviventes adicionais havia reduzido significativamente sua velocidade máxima e manobrabilidade. "Segundo salvo alemão incoming!" gritou Morrison, observando os flashes de disparos na distância. Desta vez, 3 projéteis atingiram a água simultaneamente, 2 pela bombordo e 1 pela estibordo, criando um padrão de tiro que demonstrava a precisão crescente da artilharia alemã. Os alemães estavam ajustando rapidamente sua mira, e Hartwell sabia que os próximos salvos seriam devastadoramente precisos. "Davis, concentre fogo no cruzador líder, munição perfurante." "Sim, senhor. Mas nossa munição não tem poder de penetração suficiente para causar danos significativos a essa distância." Hartwell sabia disso, mas também sabia que a única maneira de um destroyer sobreviver a um confronto com cruzadores era através de ataques coordenados e manobras evasivas agressivas. Ele não podia vencer essa batalha através de poder de fogo superior, mas talvez pudesse criar confusão suficiente para escapar. "Prepare tubos de torpedo para disparo. Distância para o alvo principal? 8.000 metros e fechando, senhor. Muito longe para torpedos eficazes, mas dispare assim que chegarmos a 6.000 metros. O terceiro salvo alemão foi devastadoramente preciso. Um projétil de 8 polegadas atingiu diretamente a torre de artilharia número 2 do Defiant, vaporizando instantaneamente a estrutura de aço e matando toda a equipe de canhão. O impacto levantou o destroyer parcialmente fora da água e o fez vibrar violentamente. Danos relatados: Torre 2 destruída, 8 homens mortos, 6 feridos graves, gritou Williams através do sistema de comunicação interno. Hartwell sentiu cada morte como um punhal no peito, mas manteve sua concentração tática. Ele havia feito uma escolha: salvar os sobreviventes do Sheffield. E agora, sua própria tripulação estava pagando o preço. Médico do navio para o convés principal. Morrison, transmita nossa posição para qualquer navio aliado na área. Já transmitindo, senhor. Mas o navio aliado mais próximo está a 4 horas de distância. 4 horas. Eles não tinham nem 4 minutos se os alemães mantivessem essa precisão de tiro. 6.000 metros para o cruzador líder. Tubos de torpedo prontos, anunciou Davis. Dispare todos os torpedos. 4 torpedos Mark 8 deixaram os tubos lançadores do Defiant em sequência rápida, suas trilhas de bolhas marcando trajetórias mortais na direção do cruzador alemão líder. Hartwell sabia que as chances de acerto eram mínimas a essa distância e velocidade, mas pelo menos forçaria os alemães a manobras evasivas. O 4º salvo alemão chegou como um martelo do inferno. 2 projéteis atingiram o Defiant quase simultaneamente, um destruindo completamente a chaminé principal e danificando severamente a sala de máquinas. Outro penetrando o casco na linha de flutuação e abrindo uma brecha significativa no porão de munições. Sala de máquinas relatando vazamento severo. Perdemos 20% da potência, gritou o engenheiro-chefe através do telefone interno. Controle de avarias para o porão de munições. Selar compartimentos adjacentes, ordenou Hartwell, sabendo que se a água atingisse a munição principal, o navio inteiro explodiria. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um dos torpedos do Defiant, contra todas as probabilidades, atingiu o cruzador alemão líder na seção de proa.
A explosão foi visível mesmo à distância, uma bola de fogo laranja seguida por uma coluna de fumaça negra. "Acerto confirmado no cruzador líder", gritou Davis quase incredulamente. "Ele está diminuindo velocidade." O impacto do torpedo havia causado danos significativos ao cruzador alemão, forçando-o a reduzir velocidade para avaliar avarias. Mas os outros 2 cruzadores continuavam avançando e seus disparos se tornavam mais precisos a cada salvo. "Senhor!" gritou Morrison. "Transmissão incoming do HMS Rodney. Eles receberam nosso sinal de socorro e estão a máxima velocidade na nossa direção." O HMS Rodney, um encouraçado classe Nelson com 9 canhões de 16 polegadas. Se pudessem resistir até que o Rodney chegasse ao alcance de tiro, tempo estimado de chegada do Rodney: 40 minutos, senhor. 40 minutos. O Defiant estava perdendo velocidade devido aos danos na sala de máquinas. Tinha uma brecha no casco que estava sendo controlada a custo e enfrentava 2 cruzadores alemães praticamente intactos. O 5º salvo alemão selou o destino do confronto. 3 projéteis de 8 polegadas atingiram o Defiant em sequência devastadora. Um destruiu a ponte de navegação superior, outro penetrou o convés principal e explodiu no compartimento de munições secundárias, e o terceiro atingiu diretamente os tubos de torpedo restantes. A explosão dos torpedos restantes levantou toda a seção de popa do destroyer, e Hartwell foi arremessado contra a parede da ponte de comando com força suficiente para quebrar 2 costelas. Quando conseguiu se levantar, sangue escorria de um corte profundo em sua testa. "Davis, Morrison, relatório de danos." "Davis está ferido, senhor", gritou Morrison, que tinha um braço claramente quebrado, mas ainda operava o rádio com a mão boa. "Perdemos quase toda a artilharia principal. Sala de máquinas alerta que temos talvez 10 minutos antes de perdermos propulsão completamente." Hartwell olhou pela janela destruída da ponte e viu sua tripulação lutando heroicamente para controlar incêndios e vazamentos por todo o navio. No convés, os sobreviventes do Sheffield que haviam resgatado ajudavam nas operações de controle de avarias, incluindo alguns que ainda estavam claramente feridos. Foi então que viu Robert Ainsworth, apoiado por 2 marinheiros mais consciente, dirigindo pessoalmente os esforços para selar a brecha no casco. "Morrison, estabeleça comunicação com os alemães." "Senhor, vamos nos render. Salvamos os homens que viemos salvar. Agora é nossa vez de ser salvos." Mas antes que Morrison pudesse transmitir a menção de rendição, o som inconfundível de canhões de grande calibre ecoou sobre o mar. Não eram os canhões alemães de 8 polegadas. Eram os distintivos canhões de 16 polegadas do HMS Rodney, disparando de uma distância de mais de 15 milhas. "O Rodney! Eles chegaram ao alcance máximo!" gritou Morrison. Os projéteis de 16 polegadas do Rodney criaram colunas de água gigantescas ao redor dos cruzadores alemães, forçando-os imediatamente a manobras evasivas. A precisão não era perfeita a essa distância extrema, mas o poder psicológico de um encouraçado britânico entrando na batalha foi devastador para o moral alemão. Os cruzadores alemães, enfrentando agora um encouraçado que podia destruí-los com um único acerto direto, imediatamente mudaram de curso e começaram a se retirar a máxima velocidade, abandonando sua caça ao Defiant. "Eles estão fugindo!" gritou Davis, que havia recuperado a consciência e voltado a seu posto. "Os alemães estão em retirada." Hartwell caiu em uma cadeira, finalmente permitindo que a exaustão e dor de seus ferimentos o atingissem. Havia feito sua escolha, salvar os sobreviventes do Sheffield, e tanto ele quanto sua tripulação haviam sobrevivido às consequências. "Morrison, transmita para o Rodney. Obrigado pela festa. Precisamos de assistência médica urgente." Enquanto o HMS Rodney se aproximava para prestar assistência, Hartwell desceu ao convés principal, onde encontrou Robert Ainsworth.
agora acordado e sendo atendido pelo médico do navio. "James", disse Ainsworth com voz fraca, mas firme, "você salvou 41 vidas hoje e quase perdeu 185 no processo." Era a escolha certa, Robert. Mesmo que tivéssemos todos morrido, era a escolha certa. Ainsworth sorriu fracamente. "Margaret sempre disse que você era o oficial mais teimosamente honorável que ela conhecia." 2 horas depois, com o HMS Defiant sendo rebocado pelo Rodney em direção a Portsmouth, Hartwell permaneceu na ponte destruída, observando o mar. Havia perdido 12 homens de sua tripulação, mas salvado 41 vidas que certamente teriam se perdido. Não havia escolhas fáceis na guerra, apenas consequências que um comandante tinha que carregar. E James Hartwell sabia que carregaria o peso desta decisão e o orgulho dela pelo resto de sua vida. O HMS Defiant chegou a Portsmouth 3 dias depois, danificado, mas vitorioso. Hartwell foi condecorado com a Distinguished Service Cross, mas ele sabia que a verdadeira recompensa estava nos rostos dos 41 homens que haviam voltado para casa, para suas famílias. Algumas decisões definem não apenas o destino de um homem, mas sua alma. E na vastidão cruel do Atlântico Norte, o comandante James Hartwell havia escolhido sua alma sobre sua segurança.